Aí, tá gravando. Então, pessoal, depois de tudo isso que a gente já reviu de equação vetorial, equação vetorial do plano, equações paramétricas do plano, e também ter feito essa revisãozinha dos exercícios aí, a gente vai seguir adiante aqui nesse capítulo, vamos passar para equação geral, tá certo? Então, qual que é a ideia da equação geral do plano? Vocês se lembram que eu tinha dito agora há pouco no começo da aula que a gente tem dois caminhos para seguir, né? Quando a gente chega naquela ideia de que se um ponto X pertence ao plano, é porque os vetores U, V e AX são LD, eles estão os três paralelos ao mesmo plano, que é o próprio plano que você está escrevendo a equação, plano π. E, a partir disso, a gente chega na equação vetorial e depois nas equações paramétricas do plano, tá? Beleza. Vamos voltar para esse ponto do raciocínio, onde eu chego à conclusão que AX, U e V são LD, se o ponto X pertence ao plano. E é claro que eu quero que o ponto X pertença ao plano, porque eu quero olhar para a equação e saber que aquele ponto X que está lá na equação é um ponto do plano. Senão a equação vai dar ponto de fora do plano, a equação está errada. Então, sabendo que o ponto Q, impondo que o ponto X esteja no plano, eu sei que a X, U e V são LD. Um caminho de raciocínio, equação vetorial e equações paramétricas, a partir disso. Vamos voltar para isso, a X, U e V, LD. Outro caminho de raciocínio, gera isso aqui, ó. Se eu tenho um plano π e tenho um sistema de coordenadas, vamos chamar ele de O, E1, E2 e E3. O, E1, vírgula, E2, vírgula, E3. Sistema de coordenadas. Aí tenho lá tenho os vetores, né? Então vai ter lá o vetor AX, que é x menos a, o da frente menos o de trás, cap 13. Aí o AX ficaria escrito como x menos x0, coordenada do x menos coordenada do a. Y menos y0, z menos z0, tá? Aí o uzinho, vetorzinho diretor u, ele ficaria escrito como m, n, p. Vetor v ficaria escrito como r, s, t. Tá lá. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Já que eles são LD, quer dizer, o ponto X pertencer ao plano π, é equivalente a dizer que os três são LD. AX, vírgula U, vírgula V, LD. Então, CAP6. No CAP6, a gente tinha visto que determinante de três vetores LD tem que dar zero. Então, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que, então, determinante de x menos x0, y menos y0, primeira linha do det, z menos z0, e aí as outras linhas são quem? MNP, MNP, R, S, T. Esse det aqui, ele tem que dar zero. Porque essas três linhas são esses três vetores aqui. E esses três vetores são LD. E det de vetores LD tem que dar zero. Então, o que vai acontecer? Se você fizer as contas, você vai perceber que vai ter um termo aqui com... Porque, veja, presta atenção. As únicas variáveis aqui são x, y e z. O resto é tudo número fixo constante. O x0, y0, z0 são números fixos, que são as coordenadas do azão. O m e np são números reais fixos, constantes, coordenadas do u, que é o vetor diretor que está parado lá. E o r, s, t são três números fixos constantes também, que são as coordenadas do outro vetor diretor v. As únicas variáveis incógnitas mesmo é x, y, z. Então, se eu fizer essa conta, aqui vai dar número vezes número, entendeu? Aqui é T, né? RST, para não confundir com Z isso aqui. Deixa eu fazer de novo. RST. RST. Olha lá, olha lá. Então, o que acontece? Vai ficar aqui um termo, N vezes T vezes X menos X0,
aí depois outro termo vezes z menos z0, depois outro termo vezes y menos y0. Mas aí você vai fazer as outras três contas e vai surgir um outro termo com x menos x0. Então, juntando os dois, quer dizer, desenvolvendo já de cabeça esse determinante, ele vai ficar assim, abre parênteses, aí quem são os termos do x menos x0? Vai ser esse n vezes t, e depois vai ser o s vezes p. Então, vai ficar nt menos sp, vezes x menos x0. Outro termo desse det. Por exemplo, esse y menos y0, eu estou vendo que está multiplicado por quem? Por RP, PR. Então, vai ficar PR. Quando que ele vai aparecer de novo? Aqui, ó. T vezes M, MT. Menos MT, Y menos Y0. Já estou adiantando as contas para não fazer tudo de novo, né? Que eu tinha discutido isso aqui já na aula passada com vocês. Agora, que eu estou recapitulando muita coisa nessa aula, porque já faz tempo, a última aula, senão ninguém vai entender nada, né? Por isso que eu estou fazendo, estou recapitulando tudo isso. Agora, se eu fizer o determinante, agora falta pegar o z menos z0. Quem que seria? Seria ms, z menos z0, e depois rn. Então, ficou ms menos rn, vezes z menos z0. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Então, resultado, como eu tinha explicado para vocês, esse negócio aqui é tudo número fixo, porque veio dessas coordenadas fixas aqui do U e do V. Então, a gente chama isso aqui de Azinho. Tá? De Azinho. Outra coisa, isso aqui também é tudo número fixo, veio dessas coordenadas, vamos chamar de Bzinho. Mesma coisa isso aqui, vamos chamar de C. Então, na verdade, a tua equação ficou assim, ó. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui para escrever. A tua equação ficou assim, ó. A x menos x0 mais b y menos y0, né? Mais c, z menos z0. Peraí, deixa eu tentar escrever menor e melhor aqui, peraí. A vezes x menos x0, mais b vezes y, mais bzinho, mais bzinho vezes y menos y0, mais czinho vezes z menos z0. Tudo isso igual a 0. Mas se você distribuir, fizer a distributiva, vai ficar ax mais by mais cz, ax mais by mais cz, e aí vai ficar menos ax0, menos ax0, menos by0, menos cz0, tudo isso igual a 0. Só que isso aqui, ó, constante, x0 é constante, constante, y0 é constante, tudo constante isso aqui. Então chama isso aqui de D. E ao chamar isso aí de D, você obtém o que a gente chama de equação geral do plano. A equação geral do plano vai ficar ax mais by mais cz mais d, que o d é o resultado disso aqui tudo, mais d, peraí que eu fiz errado, mais d, igual a 0. Essa aqui que eu acabei de escrever é a equação geral do plano. Tá certo? Tá lá. Ax mais by mais cz mais d igual a 0. Equação geral do plano. Certo? Então, daqui para frente, a gente vai continuar com aquele negócio aqui, ó, que nem a gente estava trabalhando agora há pouco. O que a gente tá, aqui, ó, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de coisa aqui que a gente estava trabalhando agora há pouco, vamos, pode cair isso aqui no exercício.
Porém, pode também, isso aqui representa um plano e continua representando um ponto mais lambda U mais μv. Equação vetorial do plano. E tem as paramétricas também que vêm dessas. Que as três equações paramétricas vêm dessa. Porém, daqui para frente vai surgir também, como a gente acabou de ver, isso aqui. Olha, equação geral do plano. Ela representa um plano tanto quanto a outra vetorial. Tá? Aqui depois, se vocês deem uma lida nessa parte, aqui ele diz o seguinte, olha, sempre, é um sei somente sei isso aqui. Sempre que você tiver um plano, você tem uma equação dessa para o plano. E sempre que você tiver uma equação dessa, ela representa um plano, tá? Então, essa equação geral, ela é sei somente C com plano π, tá legal? É o que ele está comentando aqui, ó. Em primeiro lugar, observe que A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado tem que ser diferente de zero. Por que isso aqui? Não tem mistério nisso. É porque se A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado fosse igual a zero, significaria que tanto A como B como C tem que ser zero. Mas se tudo aqui for zero, aí sumiu as três variáveis e sumiu o plano. Tá? Então, quando ele fala que A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado tem que ser diferente de zero, ele está querendo dizer o seguinte, não pode ser os três zero ao mesmo tempo. Pelo menos um dos três aqui, o D pode ser zero, não tem problema. Mas esses três aqui, A, B, C, não pode ser tudo zero ao mesmo tempo. Tem que ter pelo menos um deles diferente de zero. Senão não tem equação do plano. Isto é, A, B, C não são simultaneamente nulos. Pois se assim fosse, ele até observou uma outra coisa, né? Como esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, estaria dando zero nos três determinantes. Nos determinantes em 2 por 2. Significando que esses números aqui seriam proporcionais. Mas isso olha lá, ó, o ABC. Isso faria com que os dois vetores fossem LD, e não pode, porque são vetores diretores ali. Daria esse problema também. Mas tem um problema até mais fácil de ver, né? Sumiria o plano, porque ficaria só D igual a zero. D igual a zero? Como é que pode isso? Um número, que D é fixo, uma constante, igual a zero. Isso aqui não representa mais um plano, né? Mas tem esse problema também de que se eles fossem zero, os vetores diretores seriam LD. Bom, então aqui, quer dizer, a equação geral do plano é sempre com os três ABC não todos nulos ao mesmo tempo, pelo menos um deles diferente de zero. Pode ser, então aí, bom, beleza. Pode ser que aconteça deixa eu abrir uma lousa aqui para comentar um negócio. Vou dar alguns exemplos para vocês, quer ver? Pode ser que ocorra exemplos, né? Vamos colocar aqui, exemplos. Você pode ter uma equação assim, 2x menos 3y mais z menos 1 igual a zero? Pode, essa é uma equação de plano. O A é 2, o B é menos 3, o C é 1, o D é menos 1. Todos são diferentes de zero. Mas você pode ter um plano, por exemplo, sem o x. Você pode ter um plano aqui assim, ó, menos 3y mais z menos 1 igual a zero. Entendeu? Isso aqui também é um plano. Tá certo? E esse aqui, ó, se eu pegar esse aqui agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Olha só esse exemplo, eu vou manter esses três termos, 2x menos 3y mais z, e esse aqui eu não coloco direto igual a zero aqui. Você percebe que tem a ver esses dois planos aqui. Por que eles têm alguma coisa a ver? Porque você percebe que os três primeiros termos da equação são iguais, 2x menos 3y mais z. Só que aqui é menos 1, aqui seria mais zero. Então, nem coloquei nada, tá? Quem saberia me dizer qual é a relação entre esses dois planos aí, do jeito que eu escrevi? Qual que é a relação entre eles? Sabe qual é a relação entre eles? Eles são paralelos. Quer dizer, esse plano aqui, ele passa pela origem. Por quê? Porque se eu colocar 0, 0 e 0 no lugar de x, no lugar de y e no lugar de z, a equação vai ficar 0 igual a zero. Perfeita, é satisfeita. Então, ele passa pela origem. O que quer dizer essa expressão passa pela origem? Significa que o 0, 0, 0 pertence ao plano. Tá? Já esse aqui não passa pela origem. Se eu colocar 0, 0 e 0, a equação vai ficar menos 1 igual a zero, que é absurdo.
Então, ele não passa pela origem. Né? A origem não pertence, o 000 não pertence a esse plano aqui. Porém, como o restante dos termos são iguais, se fossem proporcionais também poderia dizer a mesma coisa, né? Quando esses termos aqui são iguais, ou depois eu vou explicar melhor por que isso aqui. Tá? Isso aqui vai vir melhor no capítulo 16, no próximo capítulo. Mas eu já vou adiantando. Quando esses termos aqui são iguais na equação geral, eles já são iguais ou paralelos, os planos. Aqui, no caso, não vão ser iguais, eles vão ser paralelos. Por quê? Porque aqui tem o menos 1 e aqui tem 0. Então, se esses três aqui são tudo iguais, teria que ter menos 1 aqui também para ficar igual. Tá? Se aqui fosse tudo multiplicado por 2, 4, menos 6 e 2. Aí aqui teria que ter menos 2. Seria esse aqui multiplicado por 2 também. Aí seriam todos os termos multiplicados por 2 aqui embaixo. Aí é o mesmo plano. Tá? Proporcional. Mas quando esses três primeiros são iguais ou proporcionais, aqui no caso eu dei um exemplo onde eles são iguais, e o último já não segue a mesma proporcionalidade, aí você tem dois planos paralelos. Então é como se fosse um plano aqui, outro plano paralelo aqui embaixo. Tá? Dois planos paralelos. Aqui, por exemplo, foi com Dzinho igual a menos 1, aqui foi com Dzinho igual a 0. Mas os outros termos ABC foi tudo igual. Então, são planos paralelos, tá? Sempre que eu tiver o D igual a 0, significa que passa pela origem. Tá? Significa isso aqui. Passa pela origem. Porque o D igual a 0. Esse é o grande sinal que você tem que ver lá na equação geral do plano, para ver que um plano passa pela origem. O termo D é igual a 0. Tá? Bom, então estamos discutindo várias coisas aqui da equação geral. Pode ter com 3 incógnitas, com 3 variáveis, é plano. Pode ter com 2 variáveis só, é plano também. Pode ter com uma variável só. Se eu escrever z igual a 0, o que é isso aqui? Z igual a 0. Isso aqui é o plano XY. Lembra dos planos coordenados lá, que eu até fiz uma animação para vocês? Se eu escrever y igual a 0, isso aqui é o plano XZ. Se eu escrever x igual a 0, isso aqui é o plano YZ. Tá? Então, os planos coordenados, eles têm equações simplíssimas aqui. Ó. Se você não colocar z igual a 0, você colocar z igual a 1. Então, esse z igual a 1, ele é um plano paralelo ao z igual a 0. Só que ele está um andar para cima. Né? Então, digamos, o z igual a 0 está aqui, no chão, no piso, vamos dizer assim, né? Seria o plano XY. Esse z igual a 1, o cara já está aqui em cima. Tá vendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá aí, ó. Então, quer dizer, z igual a 1, z igual a 0. Tá? Essa aqui é a ideia. Tem essa distânciazinha aqui entre eles, de 1. Tá certo? Se eu colocasse z igual a 2, opa, já surgiria outro aqui em cima. Se eu colocasse z igual a menos 1, outro aqui embaixo. Aí se eu colocar y igual a 1, y igual a 1 aí já é um cara assim, ó. Y igual a 1 já fica assim o plano, tá? Estou imaginando um sisteminha de coordenadas aqui, que invisível, que eu não desenhei, né? Na minha mente eu estou imaginando aqui que tem aqui um E1, E2 e E3 aqui, ó. E um O aqui, tá? Então, estou dando uma ideia para vocês como é que fica. O Z igual a 0 é esse cara aqui. O Z igual a 1 é esse cara de cima. Esse aqui poderia ser um Y igual a 2. Tá? Lembra que aqui está o eixo Y. O eixo Y aqui. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Z. Tá? Nossa Senhora. Bom, esquece minha figura. É difícil desenhar nesse negócio. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Na hora de colocar o plano no espaço, o D aumenta em qual eixo? O D não necessariamente aumenta em eixo nenhum. Claro que nesses aqui que eu estou fazendo com vocês, nesses que eu estou... Quer ver, ó? Deixa eu dar uma... Talvez se fosse legal a gente abrir, né? Abrir o GeoGebra aqui e colocar a visualização 3D. Quer ver, ó? Deixa eu abrir ele aqui. Para mostrar para vocês. Se eu tiver o... Devia ter aberto antes, eu esqueci desse detalhe aqui.
E às vezes ele trava, né? Trava, cai tudo, quebra a fibra ótica. Espero que não dê desabe o prédio aqui, porque eu abri o GeoGebra. Vamos ver. Quer ver? Ó? Olha lá, tá, olha lá. Olha lá, vocês estão acompanhando aí, não? Olha lá, travou já. Não, aqui, janela de visualização 3D. Não, que eu acho que com essa 3D aqui fica bem mais fácil de ver. Quer ver? Ó? Olha só. Então, quer dizer, em primeiro lugar, imagina que você está lá com o seu sistema de coordenadas, né? Vamos colocar os 3 vetorizinhos aqui, só para os alunos verem, né? Opa, mas será que já travou? Não. Aqui, ó. Vamos colocar os 3 vetorizinhos aqui, rapidinho, ó. Vetor. Então, esse aqui seria o E1, está no eixo X, que é o vermelho. O E2 está no eixo verde, que é o Y, e o E3 está no Z, todos 90 graus comprimento 1. Então, estou colocando um sistema de coordenadas ortogonal aí. Não é obrigatório, mas eu estou colocando para dar uma facilitada aí na nossa visualização, tá? Vou aumentar um pouquinho e vou esconder aqui os pontos, para não atrapalhar muito, tá? E aí vou meter uma equação de plano aqui, quer ver, ó? Vamos colocar esse plano aqui, viu, Arthur? Esse que eu tinha feito aqui no rascunho. 2x menos 3y mais z. Ok. 2x menos 3y mais e menos 1. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. 2x menos 3y mais z. Olha lá, já está surgindo. Menos 1 igual a 0. Digitei aqui embaixo, não sei se você está vendo aqui. Ó. Enter. Olha lá, você está vendo que surgiu um plano lá? Olha lá o plano. Aí o plano. Ficou um ponto aparecendo aqui que eu não queria. Isso, aqui, ó. Esse plano aí, vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Outra coisa, vamos jogar esse negócio aqui para cá. Esse é o plano daquele exemplo que eu passei. Vocês estão vendo? Olha aí ele. Aí você me perguntou, puxa, se eu mudar o D, o que acontece, né? Aí, bom, aí eu falei para vocês um outro exemplo aqui, ó, que foi com esse que eu escrevi aqui embaixo. Eu peguei os mesmos 3, aproveitei esses mesmos 3 termos, só que eu deixei 0 no lugar do menos 1. Vamos ver o que acontece ali. E ainda comentei que passa pela origem. Quando D igual a 0, passa pela origem. Então, olha só. Se eu colocar os mesmos termos, olha lá, 2x menos 3y, já apareceu um plano. Esse aí seria o 2x menos 3y igual a 0. Né? Mais e igual a 0. Não vou botar o menos 1 agora. Ó, você está vendo lá o que aconteceu? Não sei se vocês estão visualizando ali que tem 2 planos paralelos. Vocês estão vendo 2 planos paralelos ali? Deixa eu ver se o pessoal está vendo. Acho que o pessoal não está nem reagindo. Vamos ver aqui. O pessoal está sem reação. Sim, ok. Vocês estão vendo? Aí você vai falar, pô, o plano, a hora que você tirou o menos 1, ele saiu desse verde aqui, empurrou aqui um pouco para trás para esse, passando pela origem, olha lá. Ó. Como D igual a 0, olha a equaçãozinha aqui do lado. É que ele passou o menos 1 para o outro lado do sinal de igual e ficou 1, mas é como se tivesse um menos 1 aqui do lado esquerdo. Tá? Então, quer dizer, com D igual a menos 1, ele está passando por fora da origem. Se eu mantiver os mesmos 3 primeiros termos e só mudar o D de menos 1 para 0 aqui no caso, ficou paralelo, porque eu mantive os 3 primeiros eixos, os 3 primeiros termos, e como eu mudei o D e coloquei o D igual a 0 no caso, ele passou pela origem. Aí teve aquele negócio que eu comentei que pode ser proporcional também, que fica paralelo. Vamos supor que eu colocasse 4x menos 6y, multiplicando tudo por 2, mais 2e, menos 10. Enter. Vai falar, pô, não apareceu nada, professor. Mas tem que diminuir o zoom aqui, ó. Tem que diminuir o zoom, ele vai surgir. Deixa eu diminuir um pouco o número também. Menos 10 eu peguei pesado demais, né? Menos 5, vamos botar menos 5. Menos 5, já apareceu um negócio bizarro aqui que não tem nada a ver. Olha lá, igual a 0. Igual a 0. Olha lá. Olha lá, olha a cor. Olha a cor, olha o gradeado. Que gradeado é esse aqui? Olha isso, ó, negócio bizarro. Mas vocês perceberam o seguinte, eu manter esses mesmos termos, não quero esse gradeado aqui, não sei de onde veio isso, cara. Pronto, eu acho que
Sei lá de onde é que veio isso. Bom, quando eu mantenho os mesmos, ó, 3 planos paralelos. Aqui não foram iguais os termos que eu mantive. Eu multipliquei tudo por 2. Mas não importa, ele ficou paralelo do mesmo jeito, porque está proporcional. Mas como eu mudei, o D não seguiu a proporcionalidade, né? Teria que ter D igual a 2 aqui. Aí esse vermelho ficaria igual ao do meio. Mas como eu botei D igual a 5, que não seguiu a mesma proporcionalidade de multiplicar tudo por 2, aí formou um plano paralelo, tá? Ah, e se você mexer nesse 5 aí? Ué, olha lá, menos 5. Ué, vamos botar menos 7. Olha lá o que vai. Presta atenção na figura, eu vou dar Enter, menos 7. Olha lá, ele andou um pouco para a direita. Só que esse andar um pouco para a direita, Arthur, respondendo a sua pergunta, não está exatamente na direção de nenhum eixo, né? Ele vai andando numa direção perpendicular ao plano. Essa seria a resposta correta. Quando você mexe o D, ele vai mexendo numa direção perpendicular ao plano. Por exemplo, vamos dizer que eu coloque... vamos fazer um outro plano aqui, né? Vamos fazer aqui o plano, aquele que eu tinha falado que era Z igual a zero. Z igual a zero. Olha lá, o plano XY. Enter. Apareceu o plano XY lá. Z igual a zero. Se eu colocar Z igual a 1, ele sobe um andar. Z igual a 2, olha lá, Z igual a 2. Olha lá, Z igual a 2, tá vendo? Ficou paralelo ao plano XY. Esse plano XY pode apagar, porque já tem um plano XY cinza aqui na figura, né? Olha lá, Z igual a 2, que é esse que está aparecendo, ficou um plano paralelo ao plano XY, que é esse cinza aqui do chão, só que 2 para cima. Comprovando para vocês que mesmo quando eu tenho uma variável só, Z, já é a equação do plano, tá? Y igual a 3, por exemplo. Y igual a 3, Enter. Olha lá, apareceu Y igual a 3. Agora, se eu mudo o 3 para 2, olha lá, que é aquela questão do deslocamento do plano que você perguntou. Vou mudar para 2, presta atenção na figura. 2, vou dar Enter. Enter. Olha lá, ele deu uma deslocada para a esquerda. Mas por quê? Porque ele está deslocando em cima do eixo Y aqui, ó. Porque ele é um plano da forma Y igual a tanto. No caso, Y igual a 3, que eu mudei para Y igual a 2. Tá? Se eu pegasse um X, por exemplo, X igual a 5. Olha lá o X igual a 5. Né? Já está perpendicular ao eixo X. Quer dizer, mas então você fez plano com as 3 variáveis x, y, z e com uma só, mas não tem plano com 2? Lógico que tem. Vamos mostrar aqui para você. Ó. Se, por exemplo, em vez de x igual a 5, eu mudar essa equação aqui para x mais y igual a 5, x mais y igual a 5. Olha o que vai acontecer com esse plano. Enter. Olha agora como é que ele está. Se eu mudo o número de 5 para 3, por exemplo, ele vai dar uma deslocada no eixo perpendicular a ele mesmo. 3. Olha lá, você tem que imaginar uma perpendicular a ele vai deslocando em cima dessa perpendicular, quando você muda esse D aqui, respondendo a pergunta do Arthur. Olha lá, vocês estão vendo? Sim ou não? Tá lá. Tá? Então, quer dizer, eu acho que essa visualização ajudou vocês a compreenderem o esquema dessa equação geral do plano. Vamos ver se alguém reagiu. O D é o raio de uma esfera de centro na origem, que é tangente ao plano. O D, excelente pergunta. Nada a ver? Eu não sei. Não sei. O D é raio de... Bom, no caso desses planos x igual a tanto, y igual a tanto, z igual a tanto, a resposta é sim. Tá certo. Mas no caso de outros planos, eu não sei se dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. X mais y igual a 1. Vamos colocar, ó. Então eu vou botar o D igual a... Claro, você na verdade, só fazendo uma pequena correção, não seria D, né? Porque o D pode ser negativo. E nunca vai ter um raio de esfera negativo. Então, no fundo, o que você quis dizer foi módulo de D. Desculpa, módulo de D. É isso que você quis dizer. O D sem o sinal seria o raio, sem o sinal de menos, caso ele tenha. Ele seria o raio de uma esfera que fica tangente ao plano. Então, olha só. Se eu colocar o plano x mais y igual a 1, Enter. Olha lá ele. Vamos dar um zoom aqui. Enter. Ih, deu zica ali. Olha bem o plano x mais y igual a 1. Olha bem a situação.
Você percebe que se eu pegar uma esfera com centro na origem, vamos colocar essa esfera aqui, ó, que você falou. Esfera dados um centro e um raio. Digamos que ela tenha centro na origem e raio 1, porque aqui eu coloquei D igual a 1. Ok. Olha lá o que aconteceu. Você está vendo, Arthur, o que aconteceu? Você viu que não ficou tangente, a esfera passou para cá do plano. O plano ficou secante em relação à esfera. Você está entendendo o que eu falei? Sim ou não? Arthur foi embora, ficou puto, não responde mais nada. Olha lá. Você está entendendo aqui o que eu falei? Foi interessante a sua pergunta, foi boa. Ah, foi boa a sua pergunta, mas você está vendo que não dá certo. O D não é sempre um raio de uma esfera tangente ao plano, o módulo de D. Tá? Bom, vamos voltar aqui para a matéria só para terminar a aula, mas foi uma excelente pergunta. Para terminar a aula, então, como ele estava comentando, né? Eu estava comentando um pouco sobre a equação geral, acabei desviando um pouco o assunto. Equação geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero. O a, b, c não podem ser todos nulos ao mesmo tempo, mas o d pode ser nulo. Quando o d for nulo, significa que o plano passa pela origem, tá? O ABC, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero, ou dois, ou três. Suponha dada a equação, suponha dada uma equação dessa com não todos o ABC, todos nulos, né? Fixado um sistema de coordenadas, existe um plano π, que é o plano que gerado, vamos dizer assim, por essa equação, tá? Pelas soluções dessa equação. As soluções x, y, z são as coordenadas dos pontos de um plano. Tá? Aí ele faz umas contas aqui que você pode ler sozinho depois para comprovar isso aí. Mas o fato que você tem que guardar é o seguinte: dada uma equação dessa e um sistema de coordenadas, existe um plano π cujos pontos, cujas coordenadas dos pontos desse plano vão satisfazer essa equação. Quer dizer, essa equação meio que gera um plano, dado um sistema de coordenadas. E ao contrário também. Se eu tiver um plano e tiver o sistema de coordenadas, surge uma equação dessa, para representar os pontos do plano, tá certo? Então é um C e somente C. Tá? As considerações acima nos permitem dizer o seguinte: se eu fixo o sistema de coordenadas e um plano, o plano vai ser com certeza um subconjunto de pontos do E3, então o π é um plano, quer dizer, se π for um conjunto qualquer de pontos, o π vai ser um plano, C e somente C, você tem uma equação dessa, ax mais by mais cz mais d igual a zero, com não todos os ABC nulos. Né? C e somente C, aquilo que eu falei antes. Se você tiver a equação sistema de coordenadas, você tem um plano, como soluções dessa equação. Se você tiver um plano e um sistema de coordenadas, você tem a equação para representar o plano. É uma coisa que está ligada de modo equivalente ao plano, essa equação, C e somente C. Bom, det, para descobrir a equação do plano, eu já explorei com vocês ali, né? É aquele x menos x0, y menos y0, z menos z0. E aí as coordenadas do vetor diretor. Então aqui, em vez de botar x0, y0, z0, ele botou x1, y1, z1. E em vez de colocar as coordenadas de um vetor diretor no sentido de uma letrinha só, M, N, P, R, S, T, como ele tinha só 3 pontos aqui nesse item, ele fez um ponto menos o outro, que dá um vetor diretor, já que os pontos são todos do plano. Então, quer dizer, esse aqui é equivalente àquele det que eu tinha feito antes, tá? E aí existe o teoreminha, quer dizer, esse teoreminha aqui é muito fácil, é mais fácil você sair desse e chegar nesse, né? É só você fazer as contas aqui, usa um negócio que se chama desenvolvimento de Laplace, que é você procura na internet ou no livro de ensino médio, tem o desenvolvimento de Laplace para calcular determinante 4x4. Aí você aplica desenvolvimento de Laplace aqui, você vai cair nesse det, tá? Fica tranquilo que é bem fácil de fazer a conta, é só você ver a formulinha lá do Laplace, tá? Bom, aqui é um exemplo prático de como achar uma equação de plano. Quer dizer, o cara te deu um ponto do plano, 9 menos 1, 0, e te deu dois vetores diretores, você já faz x menos 9, y menos menos 1, que é y mais 1, z menos 0, quer dizer, coloca os dois vetores diretores, 0, 1, 0, 1, 1, 1, e manda bala. Sai a equação do plano, tá certo? Então, com 3 pontos, usa essa técnica aqui que ele falou. Ó. Se tiver 3 pontos, você faz esse aqui. Vai sair a equação geral do plano também, tá certo? Esses aqui são exemplos resolvidos, né? Seria melhor a gente explorar algum exercício proposto aqui, que não tem resolução no livro. Vamos ver se a gente... Ele colocou bastante exercício resolvido para você estudar. Aí aqui nos propostos ele dá alguns exemplos, né?
pede para você passar as equações gerais para a equação paramétrica, tá? Bem interessante. Aqui é aquele mesmo tipo de exercício que a gente fez com a regra dos 3 DETs, tá? Verificar se um plano é igual ao outro. Seria legal a gente fechar a aula com esse aqui, porque a gente explorou já um exercício desse tipo ali, quando era equação vetorial. Como é que será um exercício desse quando é equação geral, como a gente tem agora, né? Como é que será que ficaria? Então, vamos ver aqui. Como é que eu posso saber se esse plano é igual a esse? Bom, se a equação for igualzinha, os planos são iguais. Mas se ela for diferente, não significa que os planos são diferentes. Você tem que analisar a situação. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a equação do π1. 1 menos 3, 2. São os coeficientes ABC. Olha só que interessante. 2 menos 6, 4. Então, significa que eu multipliquei tudo por 2. E mudei apenas o D. O que eu tinha explorado com vocês sobre isso? Eu tinha explorado o seguinte, olha, quando eu mantenho os 3 primeiros, tudo igual ou proporcional, e eu altero só o D, são 2 planos paralelos, distintos. Então, aqui no item A não é π1 igual a π2. É π1 diferente de π2, π1 paralelo a π2. 1 menos 3, 2. 2 menos 6, 4. Multiplicou tudo por 2. Então, teria que estar mais 2 aqui também, para ser igual. Só que está mais 1. Tá? Vamos ver, vamos analisar. Então, aqui é planos paralelos, diferentes. E o item B, 1 meio 2. Menos 2, então ele pegou esse 1, multiplicou por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2 esse menos meio, dá 1. Deu 1, certinho. Se eu multiplicar por menos 2 esse 2, dá menos 4, certinho. Se eu multiplicar por menos 2 esse menos 1, dá 2, certinho. Quer dizer, todas as coeficientes dessa equação do plano são proporcionais aos coeficientes dessa equação. Então, nesse caso, os planos são iguais, π1 igual a π2. Então, no item A, você tem π1 paralelo a π2, e no item B, você tem π1 igual a π2. Aqui é tudo proporcional aos coeficientes. Aqui, os 3 primeiros são proporcionais, mas o último só, apenas o último não seguiu a proporcionalidade. Então, são planos paralelos. Professor, se já não tivesse proporcionalidade já nos 3 primeiros, aí seria planos transversais. É aquele caso onde os 2 planos estão se intersectando, tendo como intersecção uma reta. Não são nem iguais nem paralelos, são planos transversais, tá certo? Bom, professor, se eu não soubesse essa jogada dos coeficientes, como é que a gente poderia fazer esse exercício? Bom, você poderia tentar passar para a equação vetorial e usar a regra dos 3 DETs. Ah, mas como que eu passo para a equação vetorial? Tenta achar 3 pontos que satisfazem essa. E 3 pontos que satisfazem essa. E aí você monta a vetorial. Vamos tentar fazer isso, quer ver? Ó? Por exemplo, aqui eu cheguei à conclusão, olhando os coeficientes, que eles são paralelos. Então, como é que seria na regra dos 3 DETs aqui nesse caso? Na regra dos 3 DETs, teria que dar DET, primeiro DET 0, segundo DET 0, terceiro DET diferente de 0. Vamos ver se vai dar certo. Mas primeiro eu tenho que escrever a equação vetorial para ver a situação, né? Então, para escrever a equação vetorial, eu tenho que achar 3 pontos que satisfaz. Aí eu vou deixar para vocês, para a gente encerrar a aula aqui com essa discussão. Olha para essa equação e tenta dizer para mim 3 pontos que satisfazem essa equação. Olha ali para a equação e tenta achar 3 pontos. Tá? Vou de cabeça mesmo. Deixa eu ver se eu consigo também aqui. Ó. Aqui, por exemplo, você tem o ponto... Vamos ver, alguém já falou alguma coisa aí. 100, Arthur falou. Vamos ver se ele está certo. Provavelmente ele vai estar errado. Mas vamos testar aqui. 100. 100. 1, 0 e 0. Se eu colocar aqui 1, 0, sumiu esse termo. 0 sumiu esse termo. Vai ficar 1 mais 1, que é 2 igual a 0.
Eu acho melhor você falar menos 1, 0, 0. Aí dá certo. Menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. Tá? Então, deixa eu anotar aqui para a gente não perder de vista os pontos. Então, olha só. Menos 1, 0, 0. Do primeiro plano, né? A1, menos 1, 0, 0. Aí, um B1, também para o primeiro plano. Você já falou outro aí. 0, 1 terço, 0, acho que você falou, né? 0, 1 terço, 0. 0, 1 terço, 0, exatamente. E um ponto C1. C1, quem que a gente poderia pegar? A gente poderia pegar... deixa eu pensar um bem legal aqui, quer ver? 2, 1, 1. Não, desculpa. 0, 1, menos 1. 0, 1, 1. Se você colocar 0, 1 e 1, dá certo. 0, 1, 1. Tá? Então, vou colocar lá, 0, 1, 1. Então, com esses 3 pontos, eu coloquei 1, né? Para você perceber que são pontos aqui pensando na equação do π1. Então, como é que ficaria aqui? A equação vetorial. Você precisa de 2 vetores diretores. Pega o vetor U sendo AB. Ou aqui no caso, A1, B1. Como é que ficaria A1, B1? 0 menos menos 1, que é 1. 1 terço menos 0, que é 1 terço. 0 menos 0, 0. Ah, não quero trabalhar com a fração. Vetor diretor você pode multiplicar tudo. Multiplica por 3. 3, 1, 0. Já tem um vetor diretor. E o V? O V você faz A1, C1. A1, C1. Então, como é que vai ficar isso aqui? 0 menos menos 1 é 1. 1 menos 0 é 1. 1 menos 0 é 1. 1, 1, 1. Então, como é que ficou a equação vetorial do primeiro plano, π1? π1, 2 pontos. X igual ponto A. Aí você pode pegar qualquer um dos 3 pontos aqui. Eu vou pegar esse A mesmo. Menos 1, 0, 0. Cuidado que não pode tirar o sinal, hein? Porque é ponto, não é vetor. Mais lambda vezes o primeiro vetor, eu achei lá, 3, 1, 0, ficou legal. Mais mi vezes o outro vetor aqui, 1, 1, 1. Pronto. Essa equação aqui é a equação vetorial do plano π1, para você fazer aquele método do lado dos 3 det, se você quiser. Tá? Agora, A2, B2, pontos também aqui do outro plano, né? Por exemplo, eu já percebo aqui que se você pegar o 0, vamos pegar aqui o... deixa eu ver aqui, 1 vai dar 0, né? Você poderia pegar menos meio... os mais simples que tem para você pensar seria menos meio, 0, 0, menos meio, 0, 0. E o B... a gente poderia pegar 0, 0, 1 quarto, 0, 0 menos 1 quarto, 0, 1 sexto, 0, 0, 1 sexto, 0, e depois 0, esses são os mais óbvios, né? Os mais óbvios, né? 0, 0 menos 1 quarto. Os mais imediatos, mais diretos de você ver. Como é que você vai pegar os vetores diretores, né? Vetores diretores. Você vai pegar o 0 menos menos meio, meio. 1 sexto menos 0, 1 sexto. 0 menos 0, 0. Olha que curioso. Dá para multiplicar tudo por 6. Se você multiplicar tudo por 6, quer dizer, não é que é igual, né? Igual entre aspas, né? Quer dizer, eu posso pegar... Esse aqui, na verdade, deixa eu escrever melhor. Esse aqui, na verdade, é o A2B2, ainda não é U. Eu posso pegar como U o A2B2 ou qualquer múltiplo dele. A2B2, tá aqui. Beleza. Quem que eu vou pegar como U? Eu vou pegar ele multiplicado por 6. Se eu multiplicar por 6, vai ficar 3, 1, 0. Olha lá, mesmo vetor. 3, 1, 0. Já está começando a pintar um cenário de paralelo, né? A2C2. O A2C2, ele vai ficar 0 menos meio,
0 menos menos meio dá meio. 0 menos 0 é 0. Menos 1/4. Vou pegar como V quem? Ele todo multiplicado por 4. Se eu multiplicar ele por 4, vai dar 2, 0, menos 1. Agora ficou diferente, né? Mas a hora que você faz os dets, então, primeiro vamos escrever a equação vetorial, né? Π2 vai ficar x igual, pega um ponto qualquer, vou pegar esse B aqui, 0, 1/6, 0, mais alfa vezes o primeiro vetor diretor, 3, 1, 0. Segundo vetor diretor, beta, 2, 0, menos 1. Então, transformamos esses dois planos aqui com a equação geral, nós transformamos em equações vetoriais. Aí, regra dos 3 dets. Primeiro det, esse e esse. Opa, ficou com duas linhas iguais no det, deu 0. Segundo det, 3, 1, esse eu vou fazer aqui no canto, o segundo. Segundo det, 3, 1, 0, 1, 1, 1. E aí vem para esse aqui, 2, 0, menos 1. Esse det, ele tem que dar 0 também, igual ao primeiro, porque a gente checou que os planos são paralelos. Então, esse det aqui vai dar quanto? Menos 3, 0, mais 2. Menos 0, menos 0, menos 1, que é mais 1. Menos 3 mais 3, que é 0. Então, o primeiro det deu 0, porque ficou duas linhas iguais. O primeiro det foi esse e esse. Ficou com duas linhas iguais, deu 0. Segundo det foi esse e esse aqui, deu 0 também. Agora, o terceiro det, você mantém as duas ali, mantém aquelas duas primeiras linhas, que é o 3, 1, 0 e o 1, 1, 1. E a terceira linha é um ponto menos o outro. Então, seria 0 menos menos 1, que é 1. 1/6 menos 0, que é 1/6. E 0 menos 0, que é 0. A hora que você faz esse tem que dar diferente de 0 para ser paralelo, os dois planos. 0, mais 0, mais 1. Menos 0. Quanto que é 3 vezes 1/6? É meio. Então vai ficar menos meio, menos 0. Resultado total do det deu meio, que é diferente de 0. E, portanto, pela regra dos 3 dets, os dois planos são paralelos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Até segunda-feira. Tá?